base falando. Informe sua posição. Câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Opa! Graça e paz, canal Tempo com Deus, palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje nós estaremos falando e enfatizando o que está lá no livro de Efésios 6, somente o versículo 12. A pastora Dani ministrou uma palavra espetacular sobre a armadura de Deus, sobre batalha espiritual, mas nós não vamos entrar a fundo porque a ministração é poderosa demais. Nós vamos somente atentar para o inimigo nosso, conhecendo o nosso inimigo, é o tema de hoje. Para que a gente possa vencer as nossas batalhas, em primeiro lugar nós temos que conhecer os nossos inimigos. Você já percebeu que quando um lutador ele vai lutar contra outro adversário, ele tem que estudar o adversário, ele tem que saber os pontos fracos, aonde ele vai dar o golpe, de que forma que ele vai agir para vencer a luta. Você já percebeu que em todas as batalhas existe um comandante, um capitão? Esse capitão é aquela mente em que pensa como ele vai vencer o inimigo, de que forma que ele vai vencer o inimigo, quantos soldados ele precisa para vencer o inimigo em campo de guerra. Nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Muitas vezes nós não conhecemos o nosso inimigo, subestimamos o nosso inimigo e achamos que o nosso inimigo é fraco demais. O nosso inimigo já está vencido, o diabo já está vencido na cruz, mas ele ainda tem poder sobre essa terra e ele nos influencia de forma que nós não vivamos uma vida de vencedor aqui nessa terra. Olha o que a palavra de Deus nos fala, olha o que Paulo está nos alertando no versículo 12 de Efésios 6. Diz assim: a nossa luta não é contra sangue ou carne, é sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta, nós não vamos vencer pela força do nosso braço, nós não vamos vencer pela nossa inteligência, nós não vamos vencer pela nossa sabedoria. A nossa luta nós só vamos vencer espiritualmente e só podemos vencer em Cristo. Nós só podemos vencer porque aquele que habita em nós já venceu aquele que domina esse mundo tenebroso. Meu querido, quando você estiver passando por lutas e dificuldades, não fique olhando somente para a luta e para a dificuldade. Observe essas lutas e dificuldades e saiba que você já é vencedor em Cristo Jesus. Essas coisas não podem parar você. Essas coisas não podem fazer você se desmotivar, não pode fazer você parar. Paulo está falando aqui sobre uma representação do soldado romano e ele vai falar sobre diversos pontos da armadura de Deus. Como é que a gente tem que se comportar nessa terra, de que forma que a gente tem que se revestir. Nós temos que estar prontos para a batalha. A nossa vida é uma vida de batalha, mas para isso nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Não subestime o inimigo. Não ache que o inimigo ele é fraco o suficiente. Não ache que o inimigo ele não é capaz de grandes coisas. O inimigo ele é astuto. O inimigo ele é acusador. O inimigo ele tentou a Jesus Cristo. Por que ele não tentaria você? Mas a nossa vantagem é que Jesus venceu na cruz. Quando ele disse está consumado, ele pisa na cabeça do inimigo. Ele vence a morte. Ele nos dá uma coisa que nós não poderíamos ter jamais, que é a graça e a salvação em Cristo Jesus. Não subestime seu inimigo. Ele ainda anda por essa terra, ele está pairando sobre essa terra. Ele tem domínio sobre muitas coisas dessa terra. E ele vai tentar de todas as formas desvirtuar você, para que você não viva uma vida de vencedor nessa terra. Você que já conhece a Cristo, talvez você ache que você até vai perder a salvação. A salvação não se perde, o Senhor te deu, é pela graça, é pela cruz de Cristo. Mas muitas vezes o inimigo faz com que nós vencedores não vivemos uma vida aqui nessa terra de vencedor. E é por isso que tem muito crente derrotado, por isso que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas continuam derrotadas, porque subestimam o adversário ou não conhecem o adversário. Não vivem uma vida de santidade, não se revestem da armadura de Deus e por isso são vulneráveis demais contra o inimigo que é poderoso. Mas nós temos que saber que o nosso Deus é maior. Aquele que habita em nós é maior. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você já é vencedor. As lutas virão, as dificuldades virão, o inimigo vai te afrontar.
Durante o decorrer dessa semana, talvez você vai encontrar coisas difíceis no decorrer da tua caminhada. Revista-te de Deus, revista da armadura de Deus, porque você já é vencedor. Saiba de uma coisa, o Senhor não te abandona, jamais abandona os filhos teus. A armadura que nós vestimos vai fazer com que nós sejamos ou não vitoriosos em algumas batalhas. O Senhor não perde luta, o Senhor não perde batalha, é o general que jamais perdeu batalhas. Mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida de derrotado, porque nós não conhecemos o nosso inimigo e nós muitas vezes não nos revestimos da armadura de Deus. Que Deus te dê uma semana de muitas e muitas vitórias. Revista-se dele, revista-se da palavra, revista-se do Espírito, revista do Evangelho da paz, da salvação em Cristo Jesus, revista-se da couraça da justiça, revista-se do Senhor, porque jamais você vai ser derrotado. Que o Senhor possa te abençoar e te dê uma semana repleta de bênçãos e vitória. E até sexta-feira, no próximo vídeo, Um Tempo com Deus.